Olá, muito boa tarde a todos os seguidores da Gênesis na Tela. Eu sou Domingos Teixeira, repórter e apresentador da Gênesis na Tela. Conforme vocês puderam observar, hoje estamos aqui na Praia do Compão, diante ou por trás da Rádio Lobeto, para acompanhar um debate ou uma atividade organizada pela SO. Esta atividade cujo caráter muito importante vai se debater acerca de um tema que tem a ver com literatura, para podermos assim alavancar a literatura nacional. Vai se falar de um tema, o impacto social sobre a literatura digital. Para ti, literatura digital ou literatura física, qual é o mais importante? Para ti, qual mais gostas? É física ou no digital? Então, mano, você que está neste momento a acompanhar este lindo trabalho, peço a você que fique atento, fica ligadinho, assista até ao final deste trabalho, que irá sair daqui muito com muito conhecimento. Obrigado. Nosso moderador a literatura virtual em Angola. Quem tem um parecer a respeito, valorização e desvalorização, para dar sequência no que o nosso moderador já acabou de dizer? Tem a palavra. Vamos refletir sobre a literatura virtual em Angola, a sua valorização e a sua desvalorização. É mais uma questão, mas é uma questão de ensaio, né? Eu gostaria de fazer aqui uma relação entre a literatura virtual e a literatura física. Para nós a juventude do século XX, do século XXI, a geração Z, entre a literatura virtual e a literatura física, qual é preferencialmente a gente escolhe? E por que razão a gente escolhe essa literatura? A gente gosta mais de ler livro físico ou livro no formato digital? E por que razão a gente gosta de ler? Na minha opinião, eu de forma particular aprecio mais a literatura digital ou literatura virtual, né? Se preferimos, porque, né, tal como disse aqui o nosso moderador, eu sou da minha opinião de que a literatura digital acaba por ser muito mais acessível do que a literatura física, porque na realidade em que o nosso país está, acredito que é mais fácil alguém ter, por exemplo, uma média de 30 livros virtuais do que simplesmente um livro físico, porque no nosso país ainda há uma certa desvalorização da literatura. Ou seja, eu penso que ainda os livros físicos são apresentados com valores financeiros muito altos. Então, eu penso que por ser mais acessível, né, que em um dia, por exemplo, eu posso já ter acesso a mais de 50 livros, acredito que isso faz com que eu goste mais de literatura digital e de literatura virtual, ou seja, do que literatura física. Obviamente que se a literatura física, né, fosse muito acessível também do ponto de vista financeiro, é claro que eu teria mais prazer em ler uma literatura física, mas por conta mesmo desse elevado valor financeiro dos livros físicos, e então eu aprecio mais a literatura virtual. Não está habituado. Bem, a tua pergunta, mano, vê. As pessoas preferem o que é fácil, mas também as pessoas querem sempre expor-se à vaidade. Veja, o que é fácil por quê? Porque, como o mano acabou de referir, em um dia tu podes baixar 100 livros, mano. Em um dia tu baixas 100 livros. Mas para a vaidade,
É fixe fazer uma foto com uma obra física hoje num sábado, estás a ver? Hoje num domingo com um sumo, ou nem estás a ler o livro. Estás a ver, tipo, você põe um livro assim, mano. Às vezes na parte no nome do autor, ou um texto muito fixe, tu colocas o que? Uma foto, tá no stories. Estás a perceber? Já leste. Mas a pessoa que vira aquilo na internet vai falar, fogo, não, esse gajo está a viver. Fogo, esse está a ler fulano de tal, está a ler obra tal. Então, para a vaidade, as pessoas preferem claramente o físico, porque tu não vais falar, não vais te gabar que tens 50 livros digitais. O que é isso? Isso é nada, brada. Isso é nada, mas a facilidade é ter os livros digitais por causa da questão monetária. E há uma outra coisa, eu disse e repito, as pessoas respeitam mais quem tem obras físicas. Eu tenho, não sei se 9 ou 10 obras digitais. Provavelmente isto, alguma coisa parecida a 9 ou 10, talvez 11, não sei. Mas só tenho uma física. Eu sou convidado para Luanda desde 2020, por causa dos textos no meu Facebook, não sei o que, as minhas páginas e tal. Eu nunca me atrevi a sair daqui para Luanda e me gabar que tenho livros digitais, brada. Eu disse, eu vou para Luanda quando eu tiver um livro físico. Por quê? Luanda é um mercado completamente competitivo. E você vai chegar mais lá para falar de obras digitais. Estou a falar na vertente não só na vertente de escritor, mas também de leitor. Por quê? Aqui tem bradas que provavelmente tu vais lançar uma obra digital, eles vão partilhando que uma outra pessoa vai ler. Mas quando tu lançares uma obra física, vão aparecer no teu evento. Porque parece que o livro digital é muito fácil de publicar. Já o físico tanto é que é caro, e tu provavelmente vais ter que procurar uma editora. As editoras são sérias, né? Não vão tirar um livro só porque não sei o quê. Então, vamos pensar quer dizer, vou acrescentar que essas duas linhas de pensamento nas nossas perspectivas é que o livro digital é fácil de tirar e de ter acesso. O livro físico é difícil, por isso é que gera respeito. Então, o que é que as pessoas preferem? O digital, porque é fácil, mas o físico para a questão de... Para quem é escritor, para se vangloriar, tipo, tem um livro físico. E para quem é leitor, também para se postar nas redes, tipo, estou a ler. As pessoas gostam de ter o livro, não, pode ficar, as pessoas gostam de ter o livro, de ter homem e mulher. Porque estamos a falar muito de ter, não ter, porque há quem tem 50 livros digitais, mas não leu nenhum livro. Há quem físicos, 6 físicos, mas já não está aqui bastante vezes. Claro. Então está na aquisição ou na falta de hábito de leitura? Bem, a aquisição é um problema. Palavras dele, se os livros físicos fossem fáceis de produzir e publicar, o hábito de leitura seria outro. Primeiro que a questão da leitura é um problema de... Como é que é? É um problema cultural. Está a perceber? Nós não temos hábito, eu vou dizer de forma geral, é claro que deve ter uma outra pessoa que tenha vivido isso. Nós não temos hábito de estar em casa e nossos pais nos falarem hoje é sábado, hoje é domingo, vamos ainda ler. Não estou a falar de livro da escola, livros didáticos, livros artísticos, literatura mesmo. Hoje é sábado, vamos sentar, vamos ler, vamos fazer a interpretação desses textos. Eu nunca vivi isso, não sei se aqui alguém viveu, mas culturas há que têm esse hábito, que param um dia para ler um livro, então isto vai crescendo. Atualmente não temos isso, atualmente a cena é mais para postar, para mostrar que estamos a ler. Então, Franco, sobre o problema de adesão ou hábito, se tivesse mais, também ia se ler mais. Há pessoas, nós não estamos a falar sobre a minoria, estamos a falar sobre a massa. Há pessoas realmente que leem, tanto físico quanto digital. Mas, mano, o pessoal em Benguela ou em Angola não está habituado a ler. Eu acho que a forma mais adequada de promover a leitura para a juventude, nesse caso a juventude angolana, seria primeiramente começar pela leitura lúdica. Ou seja, a literatura tem funções. Então, uma das suas funções é lúdica, que quer dizer entretenimento. Quando começarmos pela leitura lúdica, ou seja, influenciarmos os jovens a lerem livros lúdicos, quer dizer, contos, livros que
nos deixam mais aproximados, nos deixam num sentido assim equivocado. Nós ficamos ansiosos em ler aquele livro. Você lê uma parte e depois, quando você termina, quer mais ler a outra parte, ainda mais se for um conto. Como, por exemplo, eu tenho uma sugestão: se lerem o livro Memórias de um Passado Rasgado, se nós dermos a um jovem que lê o livro Memórias de um Passado Rasgado de Onocapo e Mansima, esse livro é um livro lúdico, porque nele contém vários contos. É um livro de uma compilação de 17 contos. E em cada conto o leitor tem a possibilidade de criar um final nesse conto. Então, se a juventude se apegar em ler livros lúdicos, de certeza que a pessoa vai desenvolver a vontade pela leitura. Porque a juventude hoje acha a leitura como algo assim aborrecido, porque eles leem primeiramente livros científicos. E realmente, para alguém que não é apaixonado pela leitura, para alguém que não tem um costume de leitura, é muito difícil começar a ler, ainda por cima, livro científico. Porque livro científico, ele tem portugueses, que só a pessoa lendo, e para alguém que não está habituado com a leitura, fica mesmo já entediado. Então, para não criar esse tipo de aspecto, devemos primeiro começar pela leitura lúdica, que é começar por entretenimento. Boa tarde, pessoal. Ué, coloca mesmo Mike, como você quer. Meu nome é José Paulino, sou Songajo Artes Projetos, sou Mick Billis, sou Jalone Arte. Tá bem baixo, né? Meu nome é Songajo Artes Projetos, Mick Billis, sou Jalone Arte. Manos, falar de literatura em Angola é mesmo bem complicado. Para os jovens angolanos é um bem complicado. Eles já de tipo falar de palestra, tá a ver? É mais fácil estar numa farra. Por exemplo, eu tive ontem apresentar um programa em São Pedro. Apresentar um programa em São Pedro, estava muito cheio, felizmente. Mas eu tenho visto as nossas atividades com o tema como é que é? Chamativo. O tema mesmo fixe. Você fica, poxa, Mulher Maravilha, por exemplo, tema Mulher Maravilha é um dos temas que nós tínhamos. Mulher Maravilha, temos. Segunda edição será dia 23, posta a publicidade. Exatamente. Mulher Maravilha, por ser na cidade de Benguela, por ser no auditório do Hospital Geral de Benguela, não é? O People devia ter ou seja, nós teríamos uma recepção, tá a ver? Muito mais daquilo que nós presenciamos. Tanto é que é o mesmo que acontece na literatura, tá a ver? Tipo, são poucas pessoas que leem, são muito poucas pessoas que leem, tanto no formato digital, tanto digital quanto no formato físico. Mas, conforme disse a moça aqui de Rosa, ela disse muito bem que é preciso convidar as pessoas através do tema, é isso, né? Livros lúdicos, é isso? Livros lúdicos. Como é? Lúdicos. O que significa? Significa que é lúdicos? Entretenimento. Okay. Exatamente, tá a ver? Se nós começássemos, por exemplo, a influenciar não só os jovens, não é? De um coletivo para outro coletivo, o coletivo se calhar o Sul, né? Para o coletivo Jalone Arte, se calhar tem aqui, se calhar mais um outro coletivo. Mas se nós tivéssemos dar início, por exemplo, nas igrejas, não é? Dar início nas escolas e em outros centros, convidar de modo grátis ou de forma grátis, conforme também nós temos feito muitas das vezes, eu acho que as pessoas vão acabar por se interessar. Eu, por exemplo, em particular, conforme alguém acabou de dizer, não sei se é o Penha, se é alguém que acabou de dizer, de convidar alguém sobre os livros e tudo mais, eu faço isso. O Penha referiu algo muito importante, algo que eu faço. Por exemplo, meu livro é novo, mas está a ficar um pouquinho assim velhote, porque eu leio mesmo bem pra caramba. Eu gosto de repetir, e às vezes eu leio em locais
e gosto de fazer fotografia e colocar no story. É o que eu gosto, tá a ver? Me gabo mesmo, comprei essa obra, tô aqui, tá a ver, né? Então, a vantagem é essa, a vantagem é essa. Agora, no formato digital, tem muita vantagem, muitíssima vantagem. Conforme já acabaram de falar aqui os manos, que eu posso estar sem luz, é só ter um controle na prevenção de carga, com os 90%, vou daqui até o Ambo, tenho uma boa viagem. Não estou me referindo à trajetória de... Quero subir no táxi para estar faltar dinheiro, escrevo aquilo, publico. Vocês se identificam por causa disso. Isso é um ponto, isso é marketing, isso é escrever o que boa parte dos jovens se encontram contextualizados, então isso ajuda a literatura. Pelo fato da literatura ser muito difícil antigamente, só os letrados é que poderiam ser considerados escritores. Então, hoje em dia diz que a literatura é uma arte da elite, mas os grandes escritores são pessoas que nem sequer estudaram. Por quê? Porque literatura é arte, é pensamento, é sentimento. Tu não precisas ter um magistrado ou passar pela faculdade para ter sentimento e emoção. Tu só precisas sentir. É claro que a editora precisa ser estudada, que é para poder levar a melhor mensagem. E em contrapartida, além da emoção que a literatura passa também aprendizado. É na literatura onde você vai encontrar o termo lúdico. Está a perceber? É lá, porque você vai ler um texto, não sei o que é lúdico. Fala, não, eu tenho que pesquisar essa palavra para ver o que é que significa. Então, é essencial, escritores, é essencial apostarmos no marketing. É verdade, por mais que às vezes há pessoas que fazem marketing sujos, não vamos muito por ali, mas é preciso chamar a atenção do público. Tu não podes fazer uma cena e dizer, estou a fazer porque gosto e quem quiser vai aderir. Por quê? Porque eu para fazer esse livro paguei. Tu vais gastar dinheiro a pagar o livro. Primeiro já é a própria correção do livro, não sei o que, designer, etc. O flyer, vais ter que pagar a internet, a editora, a gráfica, essa cena toda. Então se tu estás a gastar dinheiro, tu vais ter que fazer alguma coisa que possa chamar a atenção das pessoas para poderes vender. A ideia aqui do mano sobre promover para as escolas, não sei o quê. Isso na verdade de forma inicial devia ser responsabilidade de quem pode, que é quem? O Estado. Nós não temos possibilidade, por isso é que estamos, por exemplo, aqui. Poderíamos estar, se tivéssemos possibilidade, poderíamos estar, sim senhora, numa praia, numa refeição à beira-mar, mas num lugar onde não teria interrupção do som ali, do vizinho. Está a perceber? O Estado consegue ir às escolas e ensinar literatura. Consegue, sim senhora. Fazer de forma gratuita, como por exemplo vocês, a Sol, como a Sol faz, como a Jalonarte faz, é muito cansativa porque chega uma altura que você vai precisar de retorno financeiro. É tipo tu lançares obras físicas gratuitamente porque você gosta simplesmente de escrever. Vai chegar uma altura que vai te pesar. Por quê? Porque tu vais ter que medir entre publicar mais um livro gratuito e comprar um tênis, e comprar uma calça, e comprar uns óculos, estás a perceber? E pagar contas do teu filho, dos teus irmãos, etc. Por aí vai. Isso vai acontecer convosco, Sol, isso acontece conosco, Jalonarte. Investir 80 a 70 mil que tem sido os custos dos nossos eventos, geralmente eventos com fins lucrativos, e às vezes não produzir absolutamente nada. O título foi chamativo, as pessoas no panfleto são chamativas, o local é um local chamativo, mas é preciso mais do que isso. É uma luta difícil, mas o meu conselho assim, tipo, para quem escreve é: vamos investir. É claro que sempre precisamos estudar para aprender, fazer bem a literatura, porque a literatura é uma ciência. Vamos estudar para aprender a fazer bem, vamos apostar no marketing. Isso claramente irá fazer com que as pessoas possam querer escrever. E para terminar, aprendemos que literatura é uma coisa muito séria. E o que é que escrevemos? Às vezes escrevemos coisas nada a ver, que a pessoa vai ler e na segunda página vai ficar com preguiça. Mas se tu escreveres uma coisa, a tua trajetória desde casa até aqui, se tu usares boas estratégias artísticas, tu podes conseguir fazer um bom livro. Tipo, um dia de reflexão à beira-mar. Tu vais escrever isso desde o momento que acordaste,
passou um rato e tua mãe te ofendeu porque não lavaste a louça de ontem e não sei o que, alguém te ligou, mandou terminar contigo, apanhaste o táxi, depois o cobrador te cobrou muito caro, chegaste aqui, ficaste à procura dos gajos porque eles se esconderam bem longe, estás a ver? Então, olha, a literatura é simplesmente a arte da palavra, é pegar nas palavras e escrever alguma coisa, constituir alguma coisa que tenha valor estético. Estamos a falar da beleza, isso é, se formos a falar de texto literário, texto lírico, estamos a falar de musicalidade, essas rimas, essa conotividade, acho que é assim que se diz, né? E se for um conto, é claro que tu tens que ser muito criativo, mas quanto mais próximo da realidade, eu sou assim, eu leio coisas muito próximas da realidade, para mim fazem muito sentido, do que estar a ler de baleia que voa e vem, vira a pessoa e não sei o quê, depende bem dos gostos. Franco, pode dar sequência. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, mano. Realmente eu estou muito chocundo por estar aqui neste convívio. Estou muito chocundo por estar aqui nesse convívio. Bom, é um encontro chamativo, não é? É um momento ímpar, é um momento único. Bom, o moderador levantou uma questão. O que é necessário, não é, fazer para estimular a leitura no seio juvenil? Por que lê-se pouco? Essa aqui foi a questão. Talvez aqui, dentre um de vocês, já deu uma opinião com relação ao que eu vou acabar de dizer aqui agora. Bem, primeiramente nós devemos, para estimular a leitura, primeiramente nós devemos mostrar, indicar os benefícios da leitura. Estás a ver? Por exemplo, um negociante, um empreendedor, ao vender um produto, um perfume, deve falar a importância do perfume, a importância do cadeirão, a importância do produto. Esse produto é importante assim. Quais são os benefícios desse produto? Esse produto tem os seguintes benefícios. Vai te ajudar nisso, vai te ajudar naquilo, vai te ajudar assim sucessivamente. Logo, o comprador vai ficar curioso. Ok, uau. Então tem este benefício, uau. Então vai estimular nele o gosto pelaquela coisa. Ele vai querer comprar o produto. Então há também necessidade de, primeiramente, não é, mostrar a alguém, indicar a alguém para ler uma obra, estimular o gosto pela leitura. Primeiramente devemos mostrar os benefícios da leitura. Primeiramente, quais são os benefícios da leitura? Então, o primeiro benefício da leitura, segundo algumas pesquisas, o primeiro benefício da leitura é que diminui o estresse. Tá vendo? Quando você falar para alguém que não tem gosto de leitura, olha, a leitura, você que anda muito estressado, se começares a ler, teu estresse vai diminuir. Ele vai ficar curioso, ok, eu quero mesmo, eu sou uma pessoa muito estressada, logo, para mim diminuir o estresse, então devo ler. Um outro benefício da leitura é que aumenta o vocabulário. Há pessoas que, por exemplo, têm muita dificuldade ao discursar, né, ao expor a sua ideia. As palavras às vezes se perdem na sua boca, ele fica perdido, entra num emaranhado, logo ele perde as palavras, fica assim, perde as palavras. Logo, então, para ele ultrapassar esta dificuldade, se lhe falar para você ultrapassar essa dificuldade, tens de começar a ler várias obras, quer seja livros em PDF, quer seja livros físicos. Então ele vai ficar curioso. E um outro benefício da leitura é que a leitura expande a tua memória. A leitura expande a tua memória, tal como nós precisamos exercitar o nosso físico, o nosso corpo, também precisamos exercitar a nossa mente. Alguém, não é um coaching, pastor Fred Borros, penso que aqui alguns conhecem, ele disse que a boca come funs, mas a mente come livro.
A boca come fundos, mas a mente come livro. Logo, então, a leitura vai expandir a tua memória. Um outro benefício da leitura é que você viaja sem se deslocar. Tá vendo? Você não precisa ir para os Estados Unidos, basta pegar um livro desse, não é, um romance, por exemplo. Você vai chegar lá sem você se deslocar. É um outro benefício da leitura. É outro benefício da leitura. E os chineses dizem o quê? Dizem que a leitura é comparada a um jardim. Você consegue levar um jardim no bolso. Eles comparam assim, a leitura é como um jardim, ou os livros são como um jardim. Você pode levá-los no bolso. Então tem mais outros benefícios da leitura. E eu só fiz menção destes. Há outros benefícios da leitura. Então eu penso, para as pessoas começarem a gostar da leitura, precisam saber os benefícios da leitura. Os benefícios da leitura. Então, e quem tem essa responsabilidade, este dever, é o escritor. É como se fosse o cozinheiro. Um cozinheiro não pode falar no outro: ei, prova essa comida, enquanto que ele não provou ainda da comida, não sabe o gosto, o sabor. Como é que vai já falar para o outro, prova desta comida? Então você primeiramente precisa saborear, conhecer o sabor, o gosto da comida. Logo depois você vai falar dos benefícios ao outro. Então, de forma assim telegráfica, é isso que eu quis dizer. E muito obrigado. Nós agradecemos. Por enquanto daremos uma pausa ao nosso debate. Vamos aliviar um bocadinho a nossa mente, porque precisamos. Enquanto que algumas pessoas preparam os seus pontos de vista, os seus pareceres a respeito do tema, vamos nos descontrairmos com uma atuação musical.